RPG, Jogos por Turno. Mas afinal, o que significa RPG? No glossário dos jogos, a sigla do inglês Role Playing Game significa algo como jogadas por turno com o rolar de dados. Com o tempo, deu origem a novos tipos de jogos que não requerem obrigatoriamente o uso de dados, mas de fatores de cálculos que sorteiam aleatoriamente o nível de sorte e azar de uma partida. Embora o objetivo principal não possa ser essa definição, necessita desse sistema para funcionar. O objetivo principal é crescer ou diminuir recursos com base em missões sugeridas pela história, dentro de um enredo. Nesses tipos de jogos, o que determina o jogo é esse controle de recursos, energia e status de vida do jogador. E por que soa tão familiar? Porque além de ser um dos pioneiros, inspirou muitos estilos a adotar esse mesmo sistema aleatório que determina sucesso ou fracasso de um turno. Lógico que focando sempre no jogador e na fantasia livre de desenvolver o personagem como se quer. Jogos de grande envolvimento com a história. A história é fundamental para o jogo de RPG. Fazer o seu personagem pode demorar muito. Quem gosta dessa categoria de jogo pode passar horas montando o personagem ideal. Tá, é louco? Ter que passar por um sistema desses e não poder nem criar o próprio personagem? Aí seria demais também, não é? Se a missão for um fracasso, pelo menos eu continuo sendo o personagem que eu criei. Action RPG, ou RPG de ação. Dessa categoria anterior, alguns jogos adotaram a mistura de RPG e ação. É voltado mais para a ação e adrenalina, mas esse jogo tem o foco mais visual, em mudança de personagens e trabalhar e aumentar a resistência dele em um nível de maior frenesi. Pode conter enredo, claro, mas o que vem em primeiro lugar é fortalecer o personagem, para gerar mais ação e causar mais adrenalina. É mais para quem gosta da categoria RPG, mas não simpatiza muito com a ideia de ficar preso na história e no ritmo mais lento. Se você gosta da história, se sente parte desse universo, mas só não tem muita paciência para uma extensa história, então pode ser que essa categoria de RPG de ação seja o seu lance. Tactic RPG, ou RPG tático ou de turnos. É como o clássico RPG de tabuleiro, já citado, onde permite o jogador ter um tempo mais livre para refletir suas jogadas e estratégias, por isso jogos por turno. Só acaba a vez do outro quando ele finalizar a jogada dele, e daí passar a vez para você. Lembrando que todo RPG foca em torno do personagem, e esse não é diferente. A jogada vai depender justamente das condições do seu personagem, das condições da história e das condições do sorte e o revés calculadas pelo jogo. Depende muito de jogadas sortidas, mas requer também que conheça seus personagens, para tirar vantagens onde não há, evoluir seus personagens para sobreviverem durante o rumo da história e calcular vantagens de alvo e dano. Aquele tipo de jogo que tem o tempo do jogador atacar e depois o tempo do oponente atacar até ver qual o resultado final da batalha é um jogo de RPG tático, também chamado de RPG de turno. JRPG, o Japan RPG, RPG japonês. Apenas são classificados assim por serem produzidos pela indústria japonesa, no estilo gráfico japonês, ou seja, contém traços de anime e mangá. Essa subcategoria também conquista uma massa grande do público, mas são RPG de ação, só que com traços, linguagem e enredo de cultura japonesa ou produção japonesa. Fazem muito sucesso no Brasil. São jogos muito parecidos uns com os outros. As histórias mudam, mas as jogabilidades são parecidas. O encanto está em ser um design japonês ou niponês. E são em sua maioria RPGs de ação, então a história de JRPG não é fundamental para sua jogabilidade e sua experiência. Tem como pular toda a história e jogar bem assim mesmo.
diferente do jogo de RPG que precisa da história. Entendido? Roguelike ou roguelite, jogo tipo rogue. Bom, são muitas as traduções para rogue. Até vampiro, embora seja mais comum vampire, ser vampiro em inglês. Mas em comum tem a ver que são jogos trapaceiros, jogos falsos e desonestos. Mas calma lá que eu vou explicar. Os amados / odiados jogos roguelike surgem por causa de um jogo clássico chamado Rogue, que funciona como um sistema de calabouços. Mas como regra, se o objetivo não for atingido antes do tempo, ou se morre, o jogador não tem ponto salvo, ele reinicia o jogo do zero. Se você é o tipo que se estressa fácil, evite se encontrar com esses tipos de jogos, pois seu PC ou joystick não vai aguentar os murros que você vai dar nele. Requer muita paciência ter que começar o jogo todo do zero. Outra característica muito forte nessa categoria é que nada fica onde estava antes. Então, se recomeçar do zero já é difícil, imagina então ter que reencontrar tudo de novo? Entendeu o porquê desse jogo ter essas traduções no nome? Pode parecer trapaça, parecer que o jogo não quer colaborar, mas tem quem goste.